Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar. A empresa pode pagar, pessoal, um dividendo superior a R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E além dessa paulada de dividendos que a Petrobras pode pagar para o investidor, ela ainda pode se valorizar fortemente nas ações, tá? Ou seja, subir mais de 100% na bolsa de valores, principalmente por conta de um gatilho aqui que pode fazer a Petrobras surpreender os investidores. Então, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas novidades sobre a Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu estou percebendo aí que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, ela representa uma posição de 8,95% da carteira. Caiu, tá? Até porque a BB Seguridade superou a posição na Petrobras e ela tende até mesmo superar para o ano que vem, a não ser que a BR Partners não se valorize, a própria BR Partners, tá? Então a BB Seguridade vai ser a segunda maior posição da carteira do canal, perdendo aí apenas para o Banco do Brasil. Enquanto que a Petrobras representa sim uma posição interessante e eu pretendo ir aportando aos poucos, tá? E em seguida aí a Vale também representa uma boa participação aqui na carteira de ações do canal. A grande questão, pessoal, quando a gente trata de Petrobras, muitas pessoas são viciadas, tá? Em falar que a Petrobras é estatal, é do governo. Todo mundo esquece em focar no que realmente importa dentro da empresa, que é os resultados. Porque em qualquer empresa, pessoal, seja ela estatal ou não, você tem que focar nos resultados dela. E perceba que a Petrobras, ela tem 74% do market share interligado no Brasil, na economia doméstica, tá? E ela exporta para países do Oriente Médio, países ali, né, da Ásia, Europa. E perceba que grande parte da receita líquida da Petrobras, o carro-chefe aqui da empresa é o petróleo. Então, quem dita os resultados da Petrobras é o petróleo. Por isso que quando você olha para a Petrobras, você tem que ficar vidrado no preço da commodity, ou seja, o preço do barril do petróleo, que perceba que está em queda desde o último ciclo de alta de commodities que a gente teve aqui no Brasil, né? A gente teve aquele ciclo de alta poderoso ali do ano de 2020 para o ano de 2022, onde o barril do petróleo subiu abruptamente, saiu dessa região aqui, ó, de quase $20 o barril para a faixa dos $120. Naquela época, antes de toda essa alta, a Petrobras era uma grande oportunidade, tá? O problema é que ninguém quer comprar nos momentos de baixa. E perceba que agora o barril do petróleo engatou uma espiral de baixa, principalmente por conta de enfraquecimento, tá? Juros altas, né? E quedas aí das commodities em geral, fez com que o barril caísse fortemente. E agora nessa região, a Petrobras parece estar muito barata. Primeiro ponto que ela já tem ali um lifting cost, né? Custo médio por extração de barril muito baixo. Perceba que o custo médio de extração por barril fica nesta faixa de $28, simbolizando que para a empresa ter prejuízo é quase inviável disso acontecer, porque é impossível, né, do mercado deixar o preço do barril abaixo dos $28 por muito tempo, porque isso inviabiliza a produção global. Isso não é somente para o barril de petróleo, tá? Isso também serve para commodities agrícolas, serve também para o preço do minério de ferro. O mercado de commodities, ele pode ser cíclico? Ele é, mas ele tem os seus limites, tá? E se a commodity, qualquer commodity no mundo cair a tal ponto de inviabilizar a produção, o mercado não vai permitir que isso aconteça. E se a empresa que você investe tem uma vantagem competitiva em termos de custo, você pode, obviamente, tá, estar investindo em uma empresa com um futuro bastante promissor, mesmo ela sendo estatal. E na realidade, pessoal, eu acho que ser estatal não é um ponto ruim não, tá? Na verdade, até te protege caso alguma coisa aconteça na empresa. Empresa privada não tem socorro, as estatais elas têm socorro aí por parte do governo. Então tem essa vantagem de você investir em empresas estatais. Tem que olhar também pelo lado positivo da coisa, né?
E mesmo com o Brent desvalorizado, a Petrobras tem entregue ali um resultado de 50 bilhões por trimestre, o que se eu multiplicar aqui por 4, a gente tem 200 bi de EBITDA por ano, né? E hoje, caso a ação fosse cotada pela sua média histórica, que fica nesta região aqui, ó, do 7,4 vezes EBITDA, a gente tem aí para a Petrobras, né, consequentemente um valor de mercado provável na faixa de 1,1 trilhão de reais. E se eu dividir pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta aproximado de 197%, pessoal, denotando que a ação está muito barata e com grande potencial de valorização, tá? Utilizando até mesmo outros indicadores, colocando aqui ó, o preço justo do Graham, que funciona muito bem para empresas da velha economia, a gente percebe que a Petrobras tem ali um potencial de valorização aproximado de 204%. Utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, a gente precisa obviamente descobrir a taxa de crescimento média da empresa, que é de 9,1% ao ano na sua média, somar, consequentemente, com dividendo médio na faixa de 11% a 12%, vamos colocar 10% para ser conservador, e somar com reinvestimento. Então, Petrobras poderia te gerar 21,1% ao ano de retorno na perpetuidade, mostrando que a ação também está bastante descontada, observando por todas as óticas e pelo PEG Ratio do Peter Lynch, que mede essa taxa de crescimento com quanto ela deve valer, percebemos que a empresa está crescendo a uma taxa muito maior do que ela vale. Pelo indicador do PEG Ratio do Peter Lynch está em 0,43. O Lynch falava que quando está abaixo de 1 é uma clara oportunidade. Perceba que Petrobras é uma ação hoje aparentemente muito barata. Fora essa política protegida que você tem no quesito dividendos, né? Hoje, se o barril do petróleo estiver acima ali dos $40, ela paga pelo menos um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares. Que considerando o dólar atual, você tem uma expectativa de receber pelo menos 22 bilhões brutos de Petrobras todos os anos. Se o ponto operacional vai ser parecido, você tem um yield mínimo com Petrobras na faixa de 11%. E vamos torcer para que a ação fique estagnada, porque nos proporciona uma região de acumulação. O pessoal teme as quedas, mas pessoal, são nas grandes quedas que aparecem as grandes oportunidades. A melhor coisa que pode acontecer no mercado de ações de uma empresa, né, ela passar por algo pontual, desde que essa empresa seja boa, já se provou no tempo, e ela passa ali por algo catastrófico, porém pontual, porque o mercado vai bater nas ações e você tem a possibilidade de comprar uma empresa barata com um futuro bastante promissor e multiplicarem muitas vezes o seu potencial de rentabilidade. Quem comprou ali Petrobras nesses fundos de ciclo conseguiu multiplicar muitas vezes. Lá em 2016, pessoal, desde essa época, a ação entregou um retorno de 1.200%, colocando aqui de taxa anual composta. Então, se você colocar aqui, ó, 1.200% de retorno numa lupa de 10 anos no tempo, você conseguiu uma rentabilidade média nominal de 29,24% ao ano com Petrobras. E já considerando a inflação do período, o retorno total aqui da Petrobras foi de 668% nesses últimos 10 anos, que nos possibilitou uma rentabilidade de 22,61% ao ano, superando até a rentabilidade do Warren Buffett, tá? Então, para quem fala para vocês aí que estatais não tem oportunidade, é claro que tem. Por isso que eu prefiro correr um risco um pouco maior nas empresas estatais, porque elas oferecem assimetria e podem possibilitar um ganho superior a empresas privadas. Ah, mas a PetroRio deu um baita retorno. Mas, pessoal, a PetroRio foi um caso à parte. Se você pegar outras petrolíferas, Brava Energia, você pega aí, por exemplo, né, a Três Tentos, ou você pega outra empresa aí ligada também no setor petrolífero, você vai ver que não chegou no retorno da Petrobras. A PetroRio foi um caso à parte. Então, não fiquem se baseando por casos à parte, por exceções a regras, você tem que ver como um todo. E se você pegar todas as estatais aqui que tem no Brasil, Banco do Brasil, Petrobras, né? Você pega a Eletrobras, geraram um bom retorno para o acionista numa lupa de longo prazo, que superou inclusive mais de 20% ao ano. Mas tem uma explicação por isso, mesmo que elas sejam menos eficientes do que os seus pares privados, elas são muito subprecificadas. Então, por elas serem muito amassadas, o mercado traz ali, obviamente, uma precificação mais justa, né, ali para a empresa quando há um ciclo de alta. Então isso traz para o investidor um potencial de rentabilidade mais elevado, tá? E a cereja do bolo aqui na empresa, para você que ficou comigo até o final, eu ainda continuo aqui batendo o pé, que é a margem equatorial, tá? Por mais que tá tendo essas questões de sazonalidades com o IBAMA, se ela for aprovada, a empresa poderia dobrar a capacidade produtiva no médio a longo prazo, dobrando seu EBITDA, dobrando sua margem, dobrando ali, né,
o lucro líquido da empresa, aumento dos dividendos, possivelmente uma apreciação nas ações, e se o lifting cost da empresa continuar se reduzindo, isso aqui traz uma perspectiva de ganho extremamente boa aí para o investidor de médio a longo prazo. E para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, imagino o que você deve estar pensando agora. Nossa, muito complicado tudo isso, Pablo. Eu sou iniciante de bolsa, não tenho tempo para ficar acompanhando todo dia. Eu trabalho o dia inteiro, eu sou avançado, cujo também não tenho tempo. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade no dia a dia, praticidade e ainda traga um potencial de retorno elevado sem eu ter tanto conhecimento? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com esta bela oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você percebe que tem mais de 100 ações aqui nessa planilha que atualiza aí em tempo real, tá? Ainda por cima isso, atualiza em tempo real, é totalmente automatizada. Todos os indicadores que tem aqui vão atualizar a qualquer minuto, a qualquer segundo, a todo instante. Então olha só, você tem algo vitalício e ainda por cima automatizado, mais barato do que o preço de uma pizza. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, sigo firme aqui na empresa e espero aí, né, aportes para ir aumentando a minha posição gradativamente aqui na Petrobras. E perceba que o Banco do Brasil se diluiu bastante, né? Ele a princípio era uma posição bem grande da carteira, agora é menor. Mas se as ações vierem ali para abaixo dos R$20, eu poderia realizar aportes mais significativos aqui na empresa, na tentativa de reduzir esse meu preço médio. Quando a gente reduz o preço médio de uma boa empresa, o nosso risco, ele também se reduz, porque a gente garante a ação a um bom preço, tá? O problema, pessoal, é você garantir ao bom preço. Mas não se preocupe, você não consegue acertar o fundo do poço em nenhuma empresa, tá? Por isso que se preocupem apenas no longo prazo. E no longo prazo, a sua carteira tende sim a ser vencedora com empresas que crescem a uma taxa acima da inflação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!